Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, um sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito, 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 muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter.
Olá, queridos amigos. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Então, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita de Jacarepaguá. E hoje nós vamos iniciar a nossa palestra pública e quem fará a direção é o nosso querido presidente, Marco Aurélio. Então, desde já, agradecemos a todos pela presença amiga no Facebook, no Zoom, e damos início, então, com o nosso companheiro Marco Aurélio. Boa tarde, meus irmãos de Ideal Espírita. Essa tarde nós teremos a live com o nosso querido companheiro Eduardo Guimarães, companheiro esse já amigo da casa de longa data, várias vezes já esteve nos brindando com palestras especiais e maravilhosas. E hoje nós teremos mais essa oportunidade de estar com esse irmão tão querido. Para harmonizar a cada um de nós, eu vou ler uma página à escolha. O livro é Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a página que nos cabe é de número 191, lição 84, por título Somos de Deus. Passagem evangélica, nós somos de Deus. Está em João, capítulo 4, versículo 6. E Emmanuel nos assevera o seguinte: não nos é fácil diversilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prende à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universidade da vida. O egoísmo encerra-se no nosso coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. As ansiedades ferem-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multicelular e à convecção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros de jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Fechando os nossos olhos, buscando a doce figura do nosso mestre, do nosso rabi, guia e modelo a qual nós devemos seguir sempre, pedindo a Deus nosso Pai, aos amigos espíritos, que a partir desse momento possa estar com cada um de nós, que possa estar com o nosso companheiro que fará a palestra, e que ele possa nos trazer informações e que possamos, através dessas informações, aplicarmos no nosso dia a dia em busca da tão necessitada evolução espiritual que temos. Vamos, então, aproveitar essa oportunidade com o nosso irmão. Como falei no início, Eduardo Guimarães é um nosso amigo de longa data, né? É um prazer imenso estar com você novamente aqui, Eduardo, em nome da direção da casa e de todos os trabalhadores da mesma. Com a palavra, você, Eduardo, por favor. Obrigado, querido amigo, por essa oportunidade de, mais uma vez, ainda que através de um jeito diferente, estar junto dos meus amigos de longa data,
vão aí mais de 3 décadas que nós visitamos o Centro Espírita de Jacarepaguá. É uma emoção grande por toda a situação, considerando que hoje, neste horário, eu estaria aí na nossa tribuna conhecida, de corpo presente, vendo o semblante dos nossos companheiros, comungando de um momento de enternecimento, de congregação, e em função dessa situação totalmente inesperada, imprevisível, anômala, nós podemos nos reunir agora pelos laços da tecnologia. E se nós entendermos que a casa espírita, em sua essência, não é exatamente a construção física, não é exatamente a parede de tijolo, o teto, o banco. A casa espírita é um estado de alma, é uma construção de natureza fluídica dos nossos desejos, das nossas paixões, do nosso carinho, do nosso amor, da nossa vontade. Não nos é difícil pensar que nesta tarde, amigo e amigos, estamos reunidos no Centro Espírita de Jacarepaguá. Não estamos nos vendo presencialmente, trocando os fluidos alimentícios, amigos, de que tanto carecemos, mas conseguimos, ainda assim, uma sintonia, uma comunicação, um fluxo de convivência, se podemos assim dizer, através dos laços da tecnologia. Então, feliz por essa possibilidade de, ainda que por um meio diferente, estar me dirigindo a esses companheiros, de novo, amigos de longa data. E aí, eu abro as nossas considerações da tarde de hoje, lembrando de um soneto muito interessante, cujo autor é desconhecido, mas que serve para o início das nossas cogitações na tarde de hoje. Diz ele assim: se vida é ter-se a alma, se vida é ter-se a alma, o forte grilhão da carne. Olha, esqueci o soneto. Se vida é ter a gente a alma retida no cárcere do corpo, de tal sorte que ela, a seu turno, se torne vencida, então vida não é vida, é morte. Se morte é libertar-se a alma do forte grilhão da carne, alando-se em seguida para o alto céu, num rápido transporte, então morte não é morte, é vida. Se vida é ater-se à escravidão que humilha, é a alma presa à senda daquela trilha, e morte, a mutação de sua sorte e a volta sua livre à luz perdida, porque esse medo, porque esse apego que se tem à vida, porque esse medo que se tem da morte. Queridos, gostaria então de falar aos seus corações em torno desse momento difícil, desse momento de teste, desse momento de grande dor, de grande aflição para todos nós, para os nossos espíritos. E não há mensagem mais oportuna, não há conteúdo melhor para esse momento grave porque passamos, senão a mensagem da querida e amada doutrina espírita. Nesses mais de 3 meses de isolamento social, em que fomos chamados a conviver mais em casa
mais restritos, portanto, sem tantas atividades do mundo, as atividades profissionais, as atividades na rua, isso nos obrigou à convivência maior com nós mesmos, com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões. E uma ideia que vem me surgindo, vem aparecendo para mim, é uma ideia-questão, é uma pergunta que eu tenho feito a mim mesmo, procurando entender que momento é esse por que passamos. Essencialmente falando, que experiência é esta que nos é trazida por essa pandemia chamada de Covid-19, transmitida através de um patógeno, um vírus, uma estrutura entre o mineral e o animal. O vírus tem uma estrutura biológica tão rudimentar que sequer consegue desenvolver as suas funções biológicas sozinho. Ele tem de entrar, sequestrar uma célula, utilizar-se do material desta célula para se reproduzir. Mas esse ser tão ínfimo, tão insignificante, tem trazido a mais de 180 países do hemisfério norte e do hemisfério sul, mensagens, ideias, reflexões muito interessantes. Entre essas várias ideias, várias experiências, portanto, emocionais, nós destacamos de que a experiência número 1, segundo a nossa apreciação, obviamente, a experiência mais fundamental, mais essencial, porque a nossa sociedade contemporânea está passando, é diante de uma doença que, embora apresente um índice de mortalidade extremamente pequeno, se formos considerar as doenças mais letais, mas uma letalidade que varia entre 2% a 5%, em algumas partes do mundo, menor do que isso ainda. O que equivale a dizer que cada 100 pessoas infectadas, somente 2 a 5 poderão ter desfecho fatal, ou seja, vir a desencarnar em função de complicações, principalmente complicações de natureza inflamatória conduzida ou induzida pelo vírus, pelo coronavírus. Então, embora desta fração percentualmente pequena, de novo, se considerarmos as outras doenças, acredito que o que está por detrás de toda essa movimentação, a mensagem que encerra esse momento por que passamos, de novo, entre outras, mas eu destaco a principal, é a perfeita noção, é a perfeita percepção de que estamos tendo, de que podemos ser ameaçados na nossa grandeza tecnológica e científica. Estamos sendo lembrados de que a nossa autossuficiência é relativa e que, a despeito de dispormos de tantos elementos civilizatórios, evolutivos, extremamente favoráveis, somos postos de joelhos, humilhados por uma estrutura que sequer é vista pelo olho humano e nem pelo microscópio comum. Um vírus, para ser visto, precisa das lentes poderosas de um microscópio eletrônico.
Então, a mensagem subjacente, a mensagem mais reveladora desse momento que estamos passando é o encontro, é o confronto, é depararmos-nos com a possibilidade da nossa finitude, da morte, a ameaça que, uma vez infectados, a doença em nós progrida de uma maneira diferente do que acontece com as outras 95 ou 98 pessoas que têm um resfriado, talvez um pico febril, um tosse, manifestações da virose, mas que passam batidos, sem complicações em função da doença. O receio é de que, uma vez contaminados, não sabemos a priori qual o estrago, qual o potencial, qual é a carga de estrago, de prejuízo biológico, orgânico, que esse vírus fará no nosso organismo. Se a sua multiplicação avançar indefinidamente e vir a gerar processos inflamatórios agudos, com liberação de estruturas do sistema imunológico, gerando um caos na nossa estrutura orgânica, podemos nós precisar de internação, passarmos a internação num leito especial de UTI ou CTI, realizarmos uma experiência fortíssima que é a intubação, cujo desfecho poderá não ser aquele que nós esperamos. Vejam que, embora a ameaça seja pequena, percentualmente falando, existe, sim, em cada um de nós, a incerteza de como nosso organismo reagirá a esse ataque viral, a essa possibilidade de deixarmos de existir. Eu acredito que, essencialmente, a mensagem que nós temos de encarar, de nos deparar, é com isso, com a precariedade, com a finitude, com a falta de competência total da vida humana. De novo, a despeito de termos tantos recursos tecnológicos, da nossa ciência ser tão desenvolvida, jamais poderíamos imaginar, nós, criaturas comuns, há estudos aí mostrando, ou algumas evidências, de que as grandes potências, as grandes inteligências admitiam a possibilidade de a humanidade vir padecer de uma virose mundial, de uma epidemia, de uma pandemia. Mas nós jamais poderíamos imaginar que fôssemos achacados, que fôssemos humilhados por uma doença infecciosa, tendo nós um arsenal de químico, farmacológico poderosíssimo contra esses agentes infecciosos. Mas eis que aparece um ser que faz uma passagem extraordinária, fenomênica, do mundo animal para o ser humano, para o corpo humano. E porque é um vírus selvagem, é um vírus totalmente selvagem, novo para o organismo. O organismo humano não sabe, não o conhece, e, portanto, ele gera essa nasarca, esse caos no nosso organismo, em função de ser a primeira vez que estabelecemos contato, em que o nosso sistema imunológico faz com esse vírus, o coronavírus, desse novo coronavírus. De modo que estamos diante da possibilidade de morrer, queridos, de abandonar o corpo físico, ainda que com um percentual extremamente pequeno. E nessa linha, cumpre dizer que esse momento, por vários e vários aspectos, ele traz para nós, já de cara, inicialmente, uma mensagem que não poderíamos esquecer, ou que não deveremos esquecer, ainda que essa doença, essa ameaça, seja debelada.
é encarar, meus amigos, a ideia de que não ficaremos aqui para a semente. A ideia de que o dom da vida nos foi legado. Em algum momento, Deus permitiu que nós, através do pai e da mãe, chegássemos a esse mundo, atravessássemos as etapas do desenvolvimento biológico, da infância, da adolescência, da juventude, da maioridade e da velhice para alguns. Mas, em verdade, no verso, por detrás da certidão de nascimento, existe a certidão de óbito, de modo que nenhum de nós ficará para sempre. E isso que, teoricamente, nós sabemos, nós não essencializamos na vida comumente. De maneira geral, as nossas escolhas, os nossos valores, as nossas opções, as nossas buscas, os nossos desejos, a nossa dedicação, a nossa aplicação se dirige a processos que somente garantem a trajetória provisória da vida material. Esquecemos-nos, a despeito de termos o conhecimento espírita de que estamos aqui como mordomos de Deus, tomando conta de um corpo que, como veio da terra, voltará a ela, cabendo a nós simplesmente deixar, nesse espaço de tempo entre o início e o fim da vida, uma mensagem. E qual é a mensagem? Qual é a mensagem que nós queremos deixar nesta vida? Qual é a razão para estarmos vivos? Como agradecer, louvar o dom da vida, se não deixando uma mensagem da nossa existência? Mário Cortella tem um livro cujo título é muito sugestivo, em que ele diz assim: qual é a tua obra? Qual é a tua obra, meu irmão, minha irmã? Qual é a nossa obra nessa vida? Como que nós gostaríamos de sermos lembrados? Quando já estivermos do lado de lá e sabermos que dispomos da possibilidade de vir visitar os nossos queridos, qual é o comentário que gostaríamos de ouvir a nosso respeito? Quando entrarmos no contato em que falarem o nosso nome, o que nós vamos gostar de ouvir em torno da nossa pessoa, da nossa trajetória? Qual é a nossa obra? Temos de nos interessar e cuidar das questões materiais. O mundo material cogita, pede, exige 1000 providências de natureza material. Mas deveríamos ter um mínimo de lucidez para não sairmos desse mundo sem um mínimo de mensagem, sem uma história boa, bonita, leve, grande para contar. Os gregos eram geniais. Imaginem que eles diziam que quando a pessoa morre, ela para chegar à sua destinação futura, definitiva, ela tem de atravessar um rio. Então, esse rio separa a margem da terra, do mundo em que vivemos, para o mundo das almas, o dos espíritos. Então, divide a terra desse mundo um rio, a que eles davam o nome de Estio, o rio Estio, que deveria ser atravessado. Para fazermos a travessia, havia uma barca que era conduzida por um barqueiro chamado Caronte. Então, esse barqueiro estava esperando na margem a alma que saía desse mundo para ele colocá-la no seu barco e fazer a travessia da terra
para o mundo dos espíritos. Era a barca de Caronte que fazia a nossa travessia. Imaginem vocês que, segundo a mitologia, Caronte não fazia essa travessia de graça. Vejam vocês que até do lado de lá há troca de dinheiro, temos de pagar pelo serviço. Caronte, para fazer a travessia da Terra para o mundo dos espíritos, pediu uma moeda, um valor que deveria ser pago para fazer essa travessia. Segundo a mitologia grega, os amigos, os parentes, quando se despediam dos seus amados, pegavam de uma moeda e colocava entre os dentes do falecido e trincava a cabeça, de modo que aquela moeda ficasse presa, a fim de, quando chegasse a alma do lado de lá, vamos dar o desconto para o pensamento, para a inspiração grega. Quando chegasse a alma do lado de lá, Caronte abriria a boca, pegaria a moeda e fazia a travessia. Se não achasse nenhuma moeda, o morto ficaria na margem, perdido, para cima e para baixo, no estio, no Rio da Morte, sem lograr fazer a travessia. Pois bem, o que a doutrina espírita nos lembra, queridos, é que em trânsito pelo mundo, nós deveríamos estar atentos a colocar uma moeda, a ter uma moeda para fazer a travessia para o mundo da morte, para o mundo dos espíritos, para a verdadeira vida. Então, a grande questão é esta: será que estamos construindo as nossas ações, as nossas escolhas? Teremos nós a moeda para fazer a grande travessia? Então, a mensagem que esta pandemia nos traz é o confronto, é a ideia, é o lembrete de que nós podemos falecer de uma maneira estúpida, inesperada, por uma contaminação virótica, por uma epidemia, por uma pandemia, e virmos a engrossar as estatísticas mundiais. De novo, as possibilidades são pequenas, é um percentual pequeno demais, mas ainda assim ele serve, ele é suficiente para abalar com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, com a nossa ilusão de que somos os tais, de que somos absolutos, de que somos poderosos. Então a mensagem é esta. A mensagem que estamos recebendo é de medo, de aflição. E há que se considerar um outro aspecto desalentador desse momento, que não é só a questão do findar da vida física, mas existem outros danos terríveis, envolvendo aí aspectos financeiros, econômicos, uma tragédia sob essa ótica, sob esse aspecto, se abate sobre a nossa sociedade. O desespero para não ter o dinheiro para quitar dívidas, o desespero para não ter com que se manter, a apreensão, a indecisão, a incerteza do pão de cada dia. Esse mal também se abate sobre nós e não cessará nos próximos meses. De modo, meus amigos do Centro Espírita de Jacarepaguá, esse momento exige de nós uma postura em que, segundo a doutrina espírita, ela é dirigida à mente através da compreensão e também ao coração através do consolo. A doutrina dos espíritos possui, portanto, essas duas bases, esses dois pilares: orientação ou esclarecimento e consolo. A doutrina espírita esclarece, consolando, e consola, esclarecendo. De modo
que somos convidados a entender, primeiramente, esse momento. Por quê? Por que chegam essas coisas? Se o mundo é conduzido por Deus, se existe cosmos, ordem, e não caos, desordem, se existe um ser que preexiste, que é bom, que é amoroso e que é poderoso, que supervisiona e conduz os destinos do universo, os destinos humanos também. Por quê? Porque Deus, de vez em quando, manda essas mensagens tão tristes, tão desafiadoras ao nosso coração. E vamos, então, na questão de número 737 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, inspirado por seu gênio pessoal e pelos espíritos protetores, faz a seguinte indagação aos espíritos reveladores: com que fim fere Deus a humanidade com os flagelos destruidores? Essa matéria, flagelos destruidores, está em O Livro dos Espíritos, precisamente nas questões que vão de 737 a 741. Com que fim, com que propósito Deus fere a humanidade com os flagelos destruidores? A questão é magnífica e cabe com uma luva nesse momento por que passamos. E nós, que esperaríamos que as entidades dissessem: esses flagelos vêm em função de resgate da lei de causa e efeito, dos erros cometidos pela humanidade, e Deus, através desses flagelos, faz com que a humanidade resgate suas faltas. Nós, diante do conhecimento que nós temos do mecanismo da lei de causa e efeito, esperaríamos essa resposta, mas não é essa que vem. Não é assim que os espíritos respondem. Quando Kardec pergunta a finalidade desses flagelos, qual é a intenção de Deus visitar a humanidade, essas doenças, visitarem com essas ameaças, ao invés de fazer uma ilação com a lei de causa e efeito, os espíritos dizem assim: para fazê-la progredir mais rapidamente. É claro que alguns poderão dizer, mas, cumprindo a lei de causa e efeito, está evoluindo. Não é assim. Esta imagem da lei de causa e efeito não aparece ao longo das 4 ou 5 questões que vão de 737 a 741, porque eu acho que uma se desdobra. Eu acho que mais de uma se desdobra. Não parece ser essa a interpretação. Não parece que esses flagelos vêm em função da lei de causa e efeito. Vêm em função de estímulos, como verdadeiros estímulos emuladores da nossa evolução espiritual. E aí nós nos lembramos de André Luiz, quando no livro Ação e Reação estabelece 3 tipos de dores. Conhece, faz-nos entender 3 tipos, 3 categorias de sofrimento. A primeira, ele diz, é a lei, é a dor conduzida, realizada pela lei de causa e efeito. Um erro cometido pela alma exige um processo de resgate que vem no tempo e no espaço. Então, essa é conhecida de todos nós, em função dos erros, das falhas cometidas, nós haveremos de resgatar, sem dúvida nenhuma. Mas André Luiz nos apresenta, nos traz uma segunda lei, que ele chama de dor-socorro. E é muito interessante, porque essa dor, ou essa limitação, esse sofrimento,
quase sempre, ou para não dizer sempre, é pedido pela alma antes de reencarnar, na medida em que ela se apercebe falha ou carente em determinada área da sua vida, e ela pede uma dor, uma limitação, de modo a que ela não se sinta tão vulnerável, tão desprotegida. Então, ela vem, por exemplo, com uma deficiência física, que faz com que, por exemplo, limite a vaidade dela. Ela traz, por exemplo, um problema de locomoção no membro inferior, na perna, e aquilo faz com que ela não manifeste um sentimento de vaidade, de orgulho, de ostentação. Então, são recursos que a própria alma pede em verificando possíveis falhas no seu psiquismo. Ela, como não está se garantindo perfeitamente, ela pede, me dá essa limitação para eu me garantir. Numa próxima eu vou perfeita, porque eu já saberei me conduzir na vida. Então, além da lei de causa e efeito, tem a dor socorro. E André, então, anuncia-nos a terceira lei, a terceira causa da dor, que é a dor evolução, em que ele diz que não é exatamente uma dor relacionada a um erro passado, mas são estímulos emuladores, são processos estimuladores para o nosso crescimento espiritual. É como se a vida maior, ao perceber que o espírito ele já chegou a um patamar de conhecimento, de possibilidades evolutivas, manda um estímulo dessa grandeza, dessa natureza, para que a gente evolua, para que a gente cresça espiritualmente. Esta pandemia, meus queridos, parece ser dessa terceira categoria. Imaginem que ela nos permite uma reavaliação, uma acomodação, uma arrumação de valores, projetos de vida, reavaliação de desejos, de finalidades. Então, não parece ser algo ligado a causa e efeito. É um processo que vem na demanda do nosso crescimento espiritual. Assim, de vez em quando, Deus manda esses estímulos. De vez em quando, manda Ele esses elementos para que a alma humana se projete mais para frente. E assim, de galeio em galeio, de nível em nível, de degrau em degrau, possa ela evolver-se espiritualmente. Então, são processos, poderíamos dizer, próprios de um planeta de provas e expiações. Uma vez que somos espíritos nessa faixa evolutiva, não somos primitivos, mas também não somos ainda espíritos nobres. Estamos numa categoria de espíritos, na categoria de merecedores de um planeta de provas e expiações. A Terra, portanto, como um planeta de provas e expiações, ela está à mercê, ela é vulnerável. Acontecem nela processos naturais que aqueles que nela estão vivendo sofrem os solavancos, os abalos, e através das suas reações, através das suas posturas, conseguem evoluir, conseguem alcançar um nível mais alto. Então, esse momento, ele encontra, a despeito de ser extremamente doloroso, ele é desafiador, no sentido de pedir de nós grandeza, capacidade de entendimento, de avaliarmos o que tem sido a nossa vida. As matérias jornalísticas da imprensa que eu tenho acesso refere-se a essa experiência dessa pandemia como a maior crise humanitária
dos últimos 75 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, até então, a humanidade não se viu confrontada com uma ameaça tão grande, tão desagregadora, como está sendo agora a pandemia pelo coronavírus, a Covid-19. É um momento grave, é um momento intenso, em que estão surgindo novas propostas, novas ideias, novos estímulos, novos pensamentos. Imaginem, a começar pelo nosso início de palestra, quando aqui estou falando para vocês por um meio virtual, me valendo da tecnologia, o que se acontecesse isso a questão de 30 ou menos 20 anos atrás, 15 anos atrás, não teríamos condição de fazer esse encontro dessa forma. Imaginem vocês que esse momento ele nos obrigou a permanecermos em casa. Nós não pudemos estabelecer as relações sociais, algo que nós gostamos, que nos gera tanto prazer. Nós não podemos, ou muito raramente, sair às ruas. Não podemos frequentar restaurantes, ter uma vida social intensa. Não podemos ir a shoppings, fazer compras. Às vezes a pessoa está um pouco perdida e a própria atividade de angariar, de adquirir, de comprar, de alguma forma espairece um processo de tristeza que ela se encontra. As atividades culturais que tanto embelezam a nossa vida, como show, como teatro, como cinema, nós não estamos podendo fazer isso. Não precisamos sequer nos vestir para a rua. Né? Nós estamos em casa e a forma mais gostosa, mais confortável é vestir aquele pijama velho, já desgastado, largo no corpo. É uma delícia ficar em casa assim. O que é essa mensagem, se não o estímulo para convivermos com os nossos, o que, segundo alguns levantamentos, tem gerado grandes problemas, porque, de maneira geral, a vida social ela espairece, ela dilui um pouco as relações que nós temos em casa. E tem relatos, aí, algumas evidências, de que as relações do lar, as relações intra-casa, elas estão sendo abaladas porque as pessoas estão tendo de conviver mais uma com as outras. Então, vejam que é todo um estímulo para voltarmos para dentro de nós, para cultivarmos o nosso jardim. Não compras, não shoppings, não restaurantes, não viagens, não reuniões sociais, não ostentação. Estamos sendo convidados a cuidar do nosso jardim, a reavaliarmos o que é importante, o que é essencial, o que é verdadeiramente necessário para nós. E certamente esse momento deixará marcas incríveis na nossa sociedade. Um estímulo que estamos tendo é da solidariedade. Nunca a sociedade civil se mobilizou tanto nas ações beneméritas, nas ações de caridade, nas ações de ajuda ao próximo que estamos vendo nos dias de hoje, meus amigos. A Casa Espírita, historicamente, por sua própria gênese, ela já realiza isso. Mas o mundo, as pessoas, as empresas, de um modo geral, principalmente no Brasil, não tinham esse estímulo. E estamos vendo organizações não governamentais, enfim, uma mobilização geral, no sentido de aplacar a dor do próximo.
Então, esse momento, embora seja um momento extremamente agudo de dor, ele traz um caudal, uma quantidade enorme de reflexões espirituais para o nosso crescimento. E já que entendemos, não quer dizer que a gente não sofra. Já que a gente entende que isso faz parte de um plano divino, não quer isso dizer que, a partir do momento que a gente compreenda, que a gente não sinta medo, aflição, dor, temor. Não é isso. Nós precisamos do acolhimento, da mensagem de esperança, da mensagem que fecunda os nossos corações. E, de novo, sendo a doutrina espírita o evangelho redivivo, o evangelho do nosso Senhor trazido aos nossos corações, nós podemos, não só no Novo Testamento, até mesmo no Velho Testamento, nós encontramos palavras de conforto, palavras de alento, palavras de acolhimento para esse momento difícil por que passamos. Uma das cenas mais impressionantes, para mim, mais tocantes do Velho Testamento, é quando Jacó, fugindo dos seus irmãos, ele estava sendo perseguido, e indo em direção à localidade de Berseba, depois de muito cansado, correr, fugindo dos irmãos, ele cai na grama, extenuado, cansado, no final de dia, e não tem mais forças para correr, e se prostra ali no chão, coloca uma pedra debaixo da cabeça e olha para os céus, exausto, extenuado, não tendo mais forças para fugir. É quando, através de uma visão espiritual, ele vê uma escada que liga a terra ao céu, e por essa escada sobem anjos e descem anjos. E lá, do outro extremo da escada, ele ouve a voz de Deus dizendo assim: eu nunca te deixarei, nem nunca te abandonarei. É isso, meus amigos. Deus continua falando dos nossos corações. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. No Evangelho de Lucas diz que o pai não dá pedra ao filho que pede pão. Deus não dá uma carga maior do que aquela que podemos carregar sobre os nossos ombros. Então, ele nunca nos abandona, sempre estará conosco. E irmos para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através das suas doces, meigas, esperançosas palavras, nos diz Emmanuel, que a chegada de Jesus à Terra revolucionou o mundo. O mundo passou a ser outro mundo a partir da vinda de Jesus. E o nosso Rabi, o nosso mestre Galileu, escolheu, por certo, um daqueles recantos lindos da Galileia, florido, verdejante. Jesus tinha uma admiração por aquela região da sua terra, da Palestina, a Galileia, um ambiente mais bonito, mais plácido. A convivência entre os irmãos era mais fluida. Então, Jesus deve ter ido a um dos montes da sua Galileia, ali nas proximidades de Cafarnaum ou de Tiberíades, e falado essas palavras de uma maneira intensa e forte, como se desejasse que todos os homens, e a partir daquele instante, para todo sempre, nunca mais esquecesse essas promessas, essas palavras
quando dizia assim para nós: vinde a mim, vós que andais cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas tristes, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Eu sou a luz da vida. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, possui a luz da vida. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Tudo vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Não se turbe o vosso coração, porque eu venci o mundo. Não nos esqueçamos, amigos queridos, desta tarde de 27 de junho de 2020, a quem eu me dirijo, os irmãos do Centro Espírita de Jacarepaguá. Essa casa que há mais de 130 anos acende luzes, como se fosse uma vela acesa continuamente na noite do nosso querido bairro de Jacarepaguá, no bairro do Pichincha. A vocês dirijo o meu abraço, relembrando essa promessa de Jesus, que deve estar conosco nos dias tristes porque venhamos passar. Eu não sei, entre esses que estão me ouvindo nesse instante, qual será aquele que já teve um ente amado muito próximo que já tenha desencarnado. Eu não sei quem veio ao encontro dessa palestra em busca de um alento para um momento de profundo sofrimento, de grande dor, quase desespero, portas adentro do coração. Eu não sei. Quem me ouve está com o coração apertado, como se mãos de bronze estivessem apertando as carnes do coração, por não saber como vai quitar as faturas, as contas, os compromissos da próxima semana, no início do mês. Eu não sei aqui quantificar, eu não sei aqui avaliar a intensidade de dor, de aflição que está em cada coração. Mas, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, não temos outra alternativa senão abrir o coração e deixar que o Senhor da vida habite nele, fazendo o que ele tem de fazer, porque certamente sairemos desse momento melhor do que antes. Ninguém continua sendo a mesma pessoa depois de uma grande dor. É assim que Deus quer. Ainda que a gente não saiba entender de pronto qual é a mensagem, mas ao invés de perguntar, deixemos que ele conduza a nossa vida, os nossos dias, já que ele é o Senhor da vida, ele a nos deu e não nos tirará sem que haja um propósito, sem que haja uma função. Para os que perderam, para aqueles que têm notícias de morte, seja pela Covid, seja por outras doenças, porque as outras doenças estão continuando, matando também. Enfim, quem sabe se nas asas da doutrina espírita, que aproxima os nossos mortos de nós, pensemos que eles estão juntos de nós. Mesmo que, ao internar,
a pessoa amada e, se ela complicar, não possamos dar-lhe o enterro que nós gostaríamos. Mesmo que não tenhamos a possibilidade de trocar o último olhar, segurar-lhe a mão, afagar-lhe o rosto, mesmo que esses gestos nos sejam roubados, à luz da doutrina dos Espíritos, sob a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, apaziguemos o nosso coração e não duvidemos, meus queridos, que eles que se foram, na primeira oportunidade que tiverem, na primeira chance que tiverem após a libertação, quando se lhes perguntar o que desejam fazer, certamente responderão que desejam vir nos visitar. E sentar-se-ão ao nosso lado, no nosso sofá, exatamente enquanto as lágrimas mais grossas descerem dos nossos olhos. Será aí que eles estarão conosco, ao invés de serem consolados, nos consolando, segurando a nossa mão, beijando o nosso rosto, afagando o nosso cabelo. E quando a saudade bater forte, intensa, como se tivéssemos perdido para sempre essa pessoa amada, ela estará do nosso lado, querendo que os nossos ouvidos ouçam o que eles estão querendo dizer. E seria qualquer coisa assim. Lembre-se, alma querida, alma boa, que eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa. Que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa. Indumentária, penso que Deus veste qualquer ser etéreo. Só para realizar o seu mistério. Quantas estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó. Ouça, alma querida e boa. Porque se a carne acaba, não ferá o abismo. Dessa soturna deusa dos destroços chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não recebe do batismo. Eu nunca serei pó. Não se esqueça disso nunca, porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Creiam assim, meus amigos, que Jesus, o nosso Mestre e Senhor, beije com seus lábios de luz cada coração, cada alma aflita, cada alma que chora, cada alma temerosa, a fim de sentir-se protegida e agasalhada, acolhida pelos laços da sua luz. Que Deus abençoe hoje e sempre. Nosso agradecimento ao nosso irmão Eduardo pela bela exposição e lhe dizendo que as portas do Centro Espírita de Jacarepaguá continuam abertas para você e que você fique muito tranquilo com a paz de Jesus aí no seu lar. Muito obrigado, amigo. Obrigado, Santo. Obrigado. Que Deus abençoe. Agora nós vamos passar a prece e a redição final com o nosso companheiro Bruno. Por favor, Bruno. Amigos que neste momento nos ouvem através da mídia, Facebook, do Zoom, pedimos essa união através do sentimento
para agradecer. Agradecer pela oportunidade de ter ouvido, Senhor, essa palestra tão edificante que nos tocou a alma. Agradecer, Senhor, pela vida, pelo dom de Deus, o amor, onde durante essa encarnação temos a oportunidade de não só e apenas falar de Jesus, mas também de vivenciar todo o seu amor através do nosso dia a dia, Senhor. Toca, queridos amigos, esses espíritos que ainda tão necessitados se encontram aqui na Terra, precisando do nosso amparo, da nossa luz. Que eles recebam o amor, Senhor, e que descubram que podem muito mais. Somando e unindo esforços, conseguiremos, Senhor, transformar toda dor em amor. Ampara, Senhor, a todos que se encontram necessitados nesse momento, dores físicas e espirituais, que todos sejam tocados por esses espíritos que nos acompanham nessa tarefa iluminada do Cristo, e que possamos, Senhor, por fim, dar por encerrada essa reunião com sentimento de gratidão, gratidão pela vida, pelas pessoas que temos ao nosso lado e por esses amigos tão queridos que nos encorajam diante do nosso dia a dia. Muita paz nos corações amigos. Graças a Deus. Gente, no próximo encontro nosso será de dia 3/10, com o nosso companheiro Orlando Luiz. 3 de julho, 3/7, sexta-feira. É nosso companheiro Orlando Luiz. Tema: o médico interior. Até lá, estamos contando com vocês e agradecendo também a presença de todos que estiveram junto conosco e com o nosso companheiro Eduardo. Eduardo, um abraço, um forte abraço para você. Obrigado, querido. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Abraço. Eduardo, muito agradecida de você ter concordado com o nosso encontro e fica aquela data em suspenso, hein? Não esqueci não, hein? Tá bom. Aquela próxima, Gosto. aquela Isso. próxima que você disse, vamos conversando, tá Isso. bom? Vamos. A promessa Um é beijo. dívida. É verdade. E muito bem paga, com muito carinho. Que Deus abençoe. Não, querido. você é que nos dá esse Até. presente. Muito obrigada, tá? Amém. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, Abraço a pessoal. todos, gente. Boa noite Obrigado. a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.